Graça e paz, abençoado, eleito do Senhor. Já vou direto ao assunto, né? Olha, vou ler um pouquinho do 1 Coríntios 15, certo? Para vocês conhecerem que nós já fomos ressuscitados junto com Jesus. Romanos 6. E no 1 Coríntios 15 está dizendo, se vocês não acreditam na ressurreição, que adianta a fé de vocês? Amém? Eu quero que vocês entendam isso. Se não der tempo para explicar muito, vocês voltam a ler de novo. Amém? Vamos lá, eu vou ler do começo, que é para não dar o versículo fechado. Ó, 1 Coríntios 15. Amém? 1. Também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o revestiste, salvos, se o revestiste, tal como volo tenho anunciado, se não é que creis em vão. Tá certo? Nós já somos revestidos, só basta vocês crer, ter fé e confiar. O segredo é isso, gente. É fé, fé. Porque vocês já estão com tudo pronto lá em cima. Salmo 139:16 no Lucas 10:20. Porque não adianta só eu ler, tem que explicar. Se não der no primeiro vídeo, vai ter que ser o segundo. Amém? Veja só. É vã se vocês não crer. Tem que crer, tá certo? O 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Tá vendo? Que Cristo morreu por nossos pecados. Não. Ele morreu, ressuscitou, nós fomos ressuscitados, o pecado foi de Israel, ele tirou o pecado de Israel para quando a gente viesse não ter pecado. Amém? Desculpa, gente. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Tá vendo? Não é contra a Escritura que eu estou falando. Eu estou pregando agora a graça. Eu estou anunciando Deus. Eu não estou anunciando Jesus. Tá certo? A Escritura fala também sobre isso, a ressurreição. Eu não estou no Moisés, eu estou na graça. Eu estou distorcendo o que está torto. A Bíblia é certo. Mas agora eu estou mostrando vocês a graça. Dá para entender? O 4. Lê, gente, para mim, por favor, depois, tá bom? Com sabedoria. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja só. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não tem mais esse negócio de Santa Ceia. Por que Santa Ceia? Se Jesus já ressuscitou, ele está agora em nós. Entendeu? Ele não está na cruz e ele não está morto dentro dos evangelhos, porque não existe evangelho e não existe católico. Você entendeu? Não tem. Jesus não está no madeiro e Deus também não está morto nos evangélicos, porque não existe evangélico e não existe católico. Não existe papa, padre, não existe nada. Obreira, pastora, tudo é nós que somos tudo isso. Amém? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Não tem Pai Nosso que está no céu e não tem em nome do Pai e do Filho. Acabou, gente, acabou. Agora é a graça, é Deus puro. Oh, meu Deus. Segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, veja só, ele ressuscitou. Se você não acredita nessa ressurreição de Jesus, então o que é que você está fazendo aqui no mundo? E a tua fé, cadê? Porque nós já nascemos na fé. Romanos 4. Eu dou capítulo e versículo. Então vocês marcam no papel e me acompanham, porque senão vocês não vão entender a graça. E não vão ser impactados pela graça. Vocês vão ter que ser batizados de novo. Vocês já foram batizados na barriga da mãe de vocês. Com água e o Espírito, quando a bolsa d'água estoura. Agora o que Deus quer? Que todo mundo renova o Espírito. Se não der tempo para fazer a parte do nascimento de vocês, aqui no João 3:3, e vocês vão atrás. João 3:3, o nascimento.
Todo mundo tem que ter o novo nascimento. Não é batismo nas águas dos pastores, não. Que aquilo ali foi a água do João. Eles estão fazendo como que fosse hoje. Não, gente. A gente tem que ver o tempo. O tempo passou. O tempo passou. Nós agora somos graça. O 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque o Paulo tem que ser humilde, gentil, como eu. Eu não quero nada e eu não sou nada. Vocês são maiores. Por quê? Porque quem serve a Deus é assim. É que, nascido fora de tempo. A gente não somos nada. A gente estamos aqui para servir a vocês. Porque se eu sirvo a vocês, eu estou agradando a Deus. E se eu dar uma de orgulhoso metido, que adianta? Não. Tem que ser mais humilde. Quem serve a Deus, como quem diz, não tem lugar para dormir. Ele faz da gente o que a gente quiser. O que ele quiser. Eu sou humilde, eu sou simples. E é isso que eu estou aqui. Para oferecer ajuda para vocês. Eu estou explicando para vocês explicar para os outros. E o Evangelho de Deus vai se espalhando. Tá certo? O 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus. Nós somos a igreja. Naquela época, o Paulo perseguia a igreja de Deus. E agora? Ele está sendo perseguido. Estava na época sendo perseguido. Está entendendo? Agora, o evangelho da graça de Deus ficou oculto depois da morte dele. E agora Deus está levantando as pessoas. Eu e mais. Quantas pessoas não estão pregando a graça? Mas muita gente também está desprezando Deus. Está errado, gente. Deus é tudo. Como vocês querem a bênção que só quer não quer o abençoador? Não, tem que ter o abençoador. Primeiro é o meu reino, depois a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida, não é bebida. É paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Amém? Agora veja o 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Deus está comigo também aqui. É Deus que está comigo. A mesma coisa do Paulo. Ele me deu muito exemplo do Paulo para eu estar aqui agora. Se ele não me desse o exemplo do Paulo, eu não estaria aqui. A Bíblia não é mais sagrada. A Bíblia agora é um livro histórico, mas é na Bíblia que a gente conhece o nosso Pai. Amém? Amém. Veja só. Esse aqui eu vou parar. Vou parar no 10. Certo? Veja só. Agora eu vou fazer um pedaço mais do 1 Coríntios 15. Eu queria ler isso aqui, peraí. Então, ou seja, eu, ou seja, eles. Assim pregamos e assim haveis crido. Tem que crer. Olha, foi bom ter lido esse pedaço. Então, ou seja, eu, ou seja, eles. Assim pregamos e assim haveis crido. Entendeu agora? Se vocês não acreditam na ressurreição, que adianta vocês estão aqui? Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês têm que crer. Cadê a fé de vocês? Por favor, me ajude. Lê um pouquinho do primeiro até em diante, o 1 Coríntios 15. Vocês me ajudam? Para vocês entenderem. Peço o entendimento a Deus, gente. Vocês não sabem ler, não. Não dependa de pastor, que não tem pastor na Bíblia. Não tem papa, não tem campanha, não tem nada. Não tem dízimo, não tem oferta, gente. Acorda. Amém. Deus é com vocês. Glória a Deus. Deus abençoe.